Vamos então elevar nosso pensamento mais uma vez ao plano espiritual superior dessa casa, solicitando aos mentores o acompanhamento para que tenhamos um clima de paz, serenidade, entendimento e compreensão. E agradecemos a este plano espiritual pela oportunidade que nos deram de ter contato com essa maravilhosa doutrina espírita. Que Jesus Cristo continue conosco como nosso guia, nossa luz, nossa estrada, e que Deus seja louvado. Senhores, hoje nós vamos falar sobre sono e sonhos. Esse assunto é bastante complexo e bastante longo. Então eu peço desculpas àqueles que entendem, principalmente os psicólogos e psiquiatras, que entendem perfeitamente este assunto, porque nós trataremos de simplificar os preceitos do sono e dos sonhos, para que eles caibam dentro da exiguidade de 45 minutos ou 1 hora que nós temos disponível. Bem, nós podemos começar dizendo o seguinte: o nosso cérebro, ele tem dois tipos de atividade. Uma atividade que nós podemos chamar de estado de excitação. É um estado de grande despesa de energia. Nesse estado, a pineal, que é uma glândula que nós temos no centro do cérebro e fica a 5 centímetros para dentro daquela zona que fica entre as duas sobrancelhas, ela libera um hormônio chamado serotonina, que muitos chamam de molécula do bom humor. Esse é o estado de vigília. E o cérebro apresenta um outro estado, o estado inibitório. Nesse estado inibitório, ele se baseia basicamente na suspensão das atividades conscientes e se destina à reconstrução ou reconstituição e reparação das células do nosso corpo biológico. A generalização dos processos inibitórios responde, obviamente, pela instalação do sono. Nesse estado, a pineal suspende a liberação de serotonina e passa a liberar um outro hormônio chamado melatonina. A melatonina é um hormônio que a Anvisa, a melatonina sintética, a Anvisa permitiu o uso dela recentemente para as pessoas que têm distúrbios do sono. Então, os senhores devem conhecer quem faz uma viagem, por exemplo, para o Japão, onde o fuso horário é bastante diferente, a pessoa fica um pouco aturdida, então toma-se melatonina para a pessoa regular o ciclo circadiano mais rapidamente. Bem, mas graças aos modernos equipamentos de radioencefalograma, polissonografia, ressonância nuclear magnética funcional, hoje se estuda a estrutura do sono e sabemos que o sono completo tem 5 ciclos, cada ciclo de 90 minutos. E nós colocamos aqui no quadro cada ciclo, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ciclo. Esses ciclos, cada um deles tem 90 minutos, então nós temos para um sono completo, como a gente chama, teórico, 450 minutos. Mas cada ciclo tem fases diferentes, e são 5 fases também. E essas fases são numeradas em 1, 2, 3, 4 e REM. Não é 1, 2, 3, 4 e 5, é numerado como 1, 2, 3, 4 e a 5ª fase é REM. Bem, na vigília, estando acordados, o cérebro emite ondas beta. No estágio 1, não é no ciclo 1, é no estágio 1. Aqui o que acontece é o seguinte: esqueçam um pouco os ciclos e vamos ver como é que se processam os estágios durante os 450 minutos que nós falamos.
Nós começamos a vigília, vamos para o estágio 1, 2, 3, 4 e chegamos ao REM. Depois passa para o 2, 3, 4, 3, 2 e REM novamente. Depois passa para o 2, 3, 2 e REM, depois passa para o 2 e REM, depois passa para o 2, 1 e aí entra na vigília. Esse é o caminho do sono durante toda a noite. Nesse estágio 1, a sensação do sono é muito leve. São as primeiras sensações de sono nesse estágio número 1. É muito fácil a pessoa acordar nesse estágio, mas a atividade muscular fica mais fraca. No estágio 2, o corpo começa a esfriar, os músculos relaxam, e aí nós temos o início do sono profundo no estágio 3. Aí já é mais difícil acordar. E no sono 4, então, no estágio 4, o sono é muito profundo. É dificílimo acordar a pessoa. No estágio 2, 3 e 4, o organismo, no estágio 1, 2, 3 e 4, o organismo produz um hormônio GH, que é o hormônio do crescimento. Por essa razão, os médicos tanto recomendam que as crianças até 12 anos de idade tenham um sono completo. Passando pelos estágios 1, 2, 3 e 4, nos 5 ciclos de sono. E no estágio 3 e 4, acontece aquilo que nós falamos do crescimento e reparação dos tecidos do organismo. E nós chegamos agora a ter que explicar o que é o sono REM. Sono REM, que é um desses estágios, é 1, 2, 3, 4 e o REM. Esse REM é um estágio em que há o movimento rápido dos olhos, e é por isso que é chamado REM, movimento rápido dos olhos. A respiração da pessoa se torna muito rápida, mas também irregular e superficial. Os olhos se movem rapidamente. A frequência cardíaca aumenta, a pressão arterial aumenta. A maior parte dos sonhos, não todos, mas a maior parte dos sonhos acontece quando a pessoa entra no estágio REM. Os músculos se tornam imóveis. E esse sonho REM é importante, principalmente para os estudantes, porque ele é o responsável pelo arquivamento das memórias a longo prazo. Isso significa que quando uma pessoa vai fazer um concurso e resolve estudar na noite anterior e não dorme antes de fazer o concurso, é provável que essa pessoa não apresente na memória aquilo que ela estudou durante aquela noite. Esse ciclo do sonho, do sono, ele é bastante conhecido pela ciência. Os senhores vão encontrar a descrição muito detalhada de todos esses ciclos e todos esses estágios que compõem o ciclo na literatura médica. Existe um paradoxo, e é bom lembrar sobre esse paradoxo. No estado REM, estranhamente, por isso é chamado de paradoxo, é o estado que, sob o aspecto fisiológico e comportamental, é o estágio onde nós estamos mais desligados do corpo físico, ou mais desligados do mundo exterior, onde é necessário um esforço muito grande para acordar. E, estranhamente, paradoxalmente, é nesse estágio REM
que as ondas cerebrais do eletroencefalograma mais se assemelham ao estado de vigília. Então, é considerado um paradoxo porque não se consegue explicar isso. Algumas funções do estado REM. É um estágio onde nós consolidamos e armazenamos as informações diurnas. Os senhores pensam que quando a gente está dormindo, o cérebro está parado. Não está. O cérebro é como um banco. Durante o dia, processa as informações que as pessoas estão entrando e saindo, estão processando os dados, etc. Aí, de noite, fecha-se o banco, e o que os funcionários fazem? Um trabalho interno para colocar em ordem tudo aquilo que entrou durante o dia, todas as informações que entraram durante o dia. Pois o cérebro faz a mesma coisa. Durante a noite, ele coloca as informações que ele recebeu durante o dia em ordem. E faz algo que talvez muitos não acreditem. Ele elimina conteúdos inúteis de memória, exatamente para liberar espaço de processamento e lidar de forma mais eficaz com as informações mais importantes. Qualquer semelhança a um computador não é mera coincidência. Até os 12 anos de idade, há uma maior incidência do sono REM em relação ao total geral de horas dormidas. E por que isso? Hoje se tem uma teoria de que no estado REM, o cérebro dessas crianças até os 12 anos, ele se completa. Como? Formando mais conexões sinápticas. E até alguns estudiosos estão apresentando uma teoria que isso se vai até os 20 anos de idade, não até os 10 anos. As ligações sinápticas é o seguinte: uma célula neuronal, ela tem uma forma de estrela. Isso aqui é assim. Bem, essa célula recebe uma corrente elétrica aqui de 20 a 60 milivolts. Essa corrente passa, vem aqui e teria agora que passar para um outro neurônio, pela comunicação do neurônio. Então ela teria que se comunicar, por exemplo, aqui. O que ocorre é que este botão sináptico não encosta nesse botão sináptico. Então, aqui existem neurotransmissores que levam a energia elétrica daqui para cá. Por isso, essa corrente elétrica é elétrica até aqui e passa a ser eletroquímica nesse botão sináptico. Quanto maior essas ligações sinápticas, é o que nós pensamos hoje, maior a inteligência da criatura, melhor a memória da criatura, melhor a criatividade da criatura. Então, quanto mais ligações sinápticas nós tivermos, mais evoluída vai ser a pessoa, sob o ponto de vista cognitivo. Muito bem. Nós sabemos hoje que cada neurônio desses tem 10.000 ligações com outros neurônios. Mas a gente não nasce com essas 10.000 ligações. É isso que os cientistas estão dizendo aqui. Nós não nascemos com essas 10.000. Nós nascemos com uma certa quantidade que vão se completar em 10.000 aos 12 anos de idade. Ou, como dizem hoje, aos 20 anos de idade. Dessa forma, os senhores vejam como é importante o sono REM, especialmente na fase da infância e da juventude. Agora, se nós não tivermos um sono completo, bem, isso é normal hoje em dia, com a nossa vida materialista, nossa vida de correria. Se nós não tivermos um sono completo, sem repouso noturno adequado,
o organismo aumenta a produção de cortisol, adrenalina e noradrenalina, que são hormônios associados ao estresse. Em excesso, esses 3 hormônios fazem com que as células fiquem resistentes à entrada da insulina. O que acontece? Diabetes tipo 2. Se nós tivermos distúrbios de sono, repouso noturno não adequado, o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina, elas são vasoconstritores. 4 horas de sono por noite ao longo de 5 noites reduz até 50% da capacidade de dilatação dos vasos. E aí o que pode acontecer? Hipertensão. Porque os senhores não esqueçam que o coração impulsiona sangue para o nosso organismo, mas ele não é o único, ele recebe ajuda de quem? Dos vasos. Os vasos sanguíneos fazem o movimento de compressão e descompressão, ajudando a circulação. Se os senhores tornam ele rígido, o coração tem que aumentar a pressão para fazer o mesmo trabalho de circulação do sangue, e daí surge a hipertensão. Noites mal dormidas afetam os impulsos elétricos que regulam os batimentos cardíacos. E aí aumenta-se o risco das arritmias. Ocorre algo durante o sono também. Durante o sono, o organismo por si só, a pituitária é a mãe de todas as glândulas, então ela manda e desmanda no nosso organismo. Então ela manda reduzir a síntese de grelina. Grelina é o hormônio do apetite. É o hormônio que todos querem diminuir. Uma grande parte da população gostaria de diminuir esse hormônio. E aumenta a produção de um outro hormônio chamado leptina, que é o hormônio da saciedade. A fabricação desses 2 hormônios fica desregulada se não houver sono adequado, o que favorece o ganho de peso. E mais ainda, a privação do sono provoca redução nos níveis de CD4, CD8 e células T, que são os agentes de defesa do nosso organismo. Dormir pouco pode aumentar a vulnerabilidade das doenças infecciosas. E depois tem um estudo sobre noites de sono mal dormidas e a dor crônica. Isso para dizer o mínimo sobre noites mal dormidas. Muito bem, agora nós já sabemos quando ocorrem os sonhos, grande parte no estágio REM. Mas o que são sonhos? O que são sonhos? Bem, na antiguidade, antes de Aristóteles, os sonhos não eram considerados produto do psique humano. Ele era algo de inspiração divina. E aí nós tínhamos os sonhos verdadeiros e valiosos e os sonhos insignificantes e enganadores. Era Deus que dava o sonho para nós. Para a Igreja Católica, na Idade Média, os sonhos poderiam ser interpretados como demoníacos. Para os católicos, nenhuma forma de interpretação dos sonhos deveria ser aceita, porque contradizem o respeito a Deus. E assim por diante. Tem várias correntes na história que interpretavam os sonhos de maneira diferente. Mas nós temos que nos valer da ciência que está à nossa mão hoje e vamos, obviamente, voltar aí ao ano 1900 com o Freud. Dizia o Freud o seguinte: os sonhos são o acesso mais eficiente para o inconsciente, manifestando conteúdos latentes, ocultos e desejos reprimidos pela consciência. Reprimidos porque eles são em desacordo com os costumes, cultura, educação e moral. Freud parte do princípio que todos os sonhos têm um significado. Ou, simplificando, olhem só, frase do Freud, literal: o sonho é a realização dos desejos reprimidos quando o homem está consciente. Quando o homem dorme,
a consciência se desliga parcialmente para que o inconsciente entre em atividade, produzindo o sonho, que são os desejos reprimidos. Bem, vamos explicar isso para ficar mais didático. Dizia o Freud o seguinte: nós temos o consciente, onde nós fazemos a nossa cognição, o consciente, e o inconsciente. Nesse inconsciente estão gravados os instintos básicos, as memórias, as emoções, etc. Bem, o que o Freud dizia que acontecia durante o sono, quando nós temos o sonho? Conteúdos energéticos do inconsciente emergem para o sistema límbico. Senhores, o sistema límbico é o seguinte: o sistema límbico, se os senhores colocarem a ponta da língua na parte do céu da boca mais atrás que os senhores conseguirem colocar, os senhores estariam a alguns milímetros do hipotálamo. O hipotálamo é um brotamento do céu da boca, é o sistema límbico. Esse sonho, ele, vamos dizer o seguinte, esse conteúdo psíquico passaria para o sistema límbico, mas os senhores notem, não para o córtex cerebral. Por quê? Porque o córtex cerebral, durante o sono, está desligado, segundo ele. Então, quem recebe o sonho? O sistema límbico. Bem, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante e vai ficar ainda mais claro. Mas o Freud foi mais longe. Ele disse que existem 4 origens possíveis dos sonhos. Desejos próprios do inconsciente, que não alcançam a consciência, vão só até o sistema de emoções, o sistema límbico. Desejos não satisfeitos durante o dia e que ficaram por satisfazer. Por exemplo, eu sou engenheiro e tenho um desejo de ser cantor. Não consegui desenvolver esse desejo, mas talvez um dia eu consiga. Esse é um desejo que está por realizar. Então, ele pode emergir e eu me torno um Pavarotti da vida no sonho. Depois tem desejos reprimidos ou recalcados pela moral vigente. Por exemplo, eu sou uma santa criatura, eu tenho mulher, filhos, tenho uma vida regulada, sou um homem de bem. No entanto, no meu inconsciente eu tenho um desejo enorme pela infidelidade. Eu gostaria de ser infiel, mas como a moral vigente não permite, ou a minha moral vigente não permite que eu satisfaça esse desejo, o inconsciente recalca isso aqui embaixo. Então fica isso como uma tensão intrapsíquica, um desejo que deveria emergir, mas o inconsciente não deixa. E aí eu passo a ter sonhos libidinosos. Isso é o que diz o Freud. E existem ainda desejos que surgem durante a noite, necessidades fisiológicas. Por exemplo, a micção noturna. Bem, mas tudo isso que foi contado aqui é um resumo muito sumário daquilo que o Freud colocou. Para o Jung, que é um discípulo do Freud, o sonho realmente é um mecanismo compensatório da psique. É a realização de desejos reprimidos. E a realização dos desejos reprimidos, como disse o Freud, é apenas um aspecto desta compensação. Existem outros aspectos. Querem ver? Nós temos um exemplo da Marion Galbach, psicóloga da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, diz o seguinte: o exemplo mais típico é o seguinte: pessoas da meia-idade
que insistem em cultivar a juventude a qualquer preço, tendem a sonhar com símbolos relacionados ao envelhecimento. Por exemplo, a descida de uma montanha. A pessoa está descendo uma montanha, ela não consegue analisar esse sonho, mas esse sonho é a manifestação do seu desejo de não envelhecer. Bem, então, resumindo isso, e eu não vou falar de outros psiquiatras, senão a gente ficaria aqui o tempo todo só falando de psiquiatria e nós queremos falar em espiritismo. A interpretação dos sonhos pela qual Freud se dedicou a estudar nos diz que os sonhos são a principal entrada que leva ao conhecimento dos aspectos inconscientes da nossa vida psíquica. Literalmente, no livro Interpretação do Sonho, ele diz o seguinte: os sonhos são a realização de um desejo. Trata-se de desejos escondidos, que muitas vezes não realizamos por imposições sociais, de costumes, cultura, educação onde vivemos, religião ou tabus e morais sociais. Esses desejos podem ficar reprimidos, como nós vimos naquele caso, e vêm à tona quando sonhamos. A mente relaxa e sonhamos com maior autonomia. Então, o sonho para a psicanálise não deixa de ser uma figura de retórica, uma válvula de escape dos nossos desejos mais recônditos. Senhores, ocorre que, agora vamos tentar formar a ideia principal disso. Quando nós sonhamos, independente de ser um desejo reprimido, ser um desejo do nosso inconsciente, ou ser um desejo que eu posso satisfazer, quando o inconsciente manda esse conteúdo inconsciente para cá, ele manda através de imagens e símbolos, porque o inconsciente não sabe falar. E ele manda uma imagem, manda um símbolo, uma chave, uma cruz, manda um número. Mas o que quer dizer essa chave, esse símbolo, essa cruz, uma imagem? O que significa isso? É exatamente isso que o Freud colocou no livro de Interpretação dos Sonhos, que deu início à psicanálise na humanidade. Interpretando o que essa imagem e esse símbolo estão nos dizendo, nós vamos conseguir saber qual é o conteúdo que nós temos aqui no nosso inconsciente. É esta forma de conhecimento. Agora, é lógico que os psicanalistas não analisam essas imagens, esses símbolos, com mera curiosidade. Eles fazem isso com fins terapêuticos. Então, os senhores não devem procurar livros de autoajuda que explicam que sonhar com uma árvore significa isso, que sonhar com água significa aquilo. Sabem por quê? Porque o mesmo sonho, uma chave, por duas pessoas diferentes, significam coisas diferentes. E mais, a mesma pessoa sonhando com o mesmo símbolo, hoje, como sonhou há 15 anos atrás, existem interpretações diferentes para os dois casos. Então, não existe algo como o pessoal pensa, que sonhei com um rato, eu vou ser roubado. Nada disso. O sonho tem a ver com a estrutura emocional da pessoa. E quem sabe isso? Um psicólogo, um psiquiatra. Visto isso, nós temos, senhores, 4 grandes tipos, ou 4 grandes mecanismos do sonho. Tem o mecanismo da condensação, em que muitas vezes o inconsciente toma 2 conteúdos diferentes e manda 2 imagens, e essas 2 imagens aparecem como uma só. Olhem só que complicado é a interpretação desse sonho, em que uma imagem representa 2 conteúdos do inconsciente. Deslocamento é um outro tipo, é um outro mecanismo do sonho. O sonho se afasta do seu objeto de valor real
e leva para um outro lugar a sua carga afetiva. Eu vou dar um exemplo da pessoa acordada, que isso faz mais sentido. Eu vou para o meu trabalho e eu tenho lá um dia muito ruim e silenciosamente eu aceito ou recebo as críticas dos meus superiores e saio muito irritado. Aí eu chego em casa e jogo toda a minha raiva, toda a minha frustração na minha mulher, ao invés de focar sobre como corrigir os problemas da fábrica. Vocês vejam, o foco do problema é um e eu coloquei o problema em outro. Isso é deslocamento. A dramatização, que é o terceiro mecanismo de sonho. Quando nós estamos acordados, nós racionalizamos tudo, porque o nosso sistema é cognitivo. Mas quando nós estamos dormindo, nós imaginamos tudo. Então, nós dramatizamos. A dramatização não deixa de ser uma imaginação. E a simbolização, essa sim. Essa simbolização é que nós muitas vezes tomamos um problema, uma imagem presente do sonho e relacionamos com outras imagens que existem na mitologia. Por exemplo, eu estou sonhando, eu tenho um conteúdo aqui que estão me roubando. Não, que eu estou recebendo um presente, por exemplo. Estou recebendo, isso é mais claro. Estou recebendo um presente. E isso pode aparecer no sonho como o cavalo de Troia. Tem relação uma coisa com a outra? Aparentemente não, mas é o símbolo que o inconsciente encontrou para te mostrar que tu está querendo, está desejando um presente. Eu vou dar, salvo correções, eu vou dar só pequenos exemplos, mas muito pequenos exemplos, muito poucos exemplos, de o que significam os sonhos, assim, em termos gerais. Bom, sonhar com água geralmente significa o contato, a entrada da pessoa no seu inconsciente. Sonhar que está caindo significa um processo de transformação do seu inconsciente. Sonhar que está voando mostra algo em relação aos nossos limites, nós estamos superando os limites. E assim por diante. Tem sonhar com religião, por exemplo, se refere à moral do sonhador. Quer dizer, esta em termos gerais, é como o psiquiatra olha e depois ele vai aprofundando para chegar finalmente exatamente qual é o conteúdo do inconsciente da pessoa. Isso parecia tudo muito bom, muito razoável, mas existe uma corrente de pessoas que não aceita nada disso aqui. São os neurologistas. É uma área da ciência, a neurologia, que não está absolutamente de acordo com o conteúdo inconsciente. Não aceita isso. Nós temos um neurologista chamado James Allan Hobson, de Harvard, nos Estados Unidos. Para ele, o ato de sonhar é simplesmente o resultado da ação dos neurotransmissores que ativam as regiões superiores do cérebro, como o sistema límbico. Quer dizer, esses neurotransmissores aqui, essas substâncias que estão aqui, é que causam o sono, o sonho. Aí, mais tarde, o senhor Mac Holmes, da Universidade de Cabo, diz o seguinte: os sonhos não são ativados pelos neurônios. Os sonhos são ativados por outras regiões do cérebro, como aquelas que fazem o contato entre a percepção concreta e abstrata. E assim por diante. Nós temos a reinterpretação dos sonhos pelo psicólogo Antti Revonsu, da Universidade de Turku, da Finlândia,
que diz que os sonhos parecem simular ameaças reais que acontecem no nosso cotidiano. Então, agora que eu consegui confundir bem vocês, porque coloquei áreas da psicologia e uma nem sempre concorda com a outra, colocamos causas aparentemente neurológicas e nenhum concorda com o outro, e ninguém concorda com nada, então a gente pergunta, afinal, por que nós sonhamos? Quem é que tem razão? A resposta mais honesta seria: nós não sabemos. Tudo que foi dito pelos psicólogos, pelos estudiosos, pelos neurologistas, até pode estar certo, mas está incompleto. Está incompleto porque não leva em conta a existência do espírito. Falta analisar um aspecto que não tem nada a ver com o sonho, mas que parece sonho. É que na fase REM do sono, a alma vivencia com maior intensidade suas lembranças e experiências espirituais. Diz o Kardec, pergunta 402 do Livro dos Espíritos: como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos, é por aí que tu pode julgar. Quando o corpo repousa, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes vê o futuro. Adquire maior potenciabilidade e pode se pôr em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo encarnados, quer do outro. O sonho liberta em parte a alma. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado que o homem se encontra de maneira fixa depois da morte. Explicamos tudo isso. Senhores, o que o Kardec está dizendo é que nós somos uma alma que tem dois corpos. Um corpo está preparado para ter um sonho. Ele está numa cama, dormindo. E este corpo tem um outro corpo, que é o perispírito. Nós vamos chamar de perispírito. Então, nós somos uma alma que tem dois corpos. Um corpo material biológico e um corpo espiritual que nós vamos chamar de perispírito. Esse perispírito está ligado firmemente ao corpo físico. E está tão firmemente ligado que essa ligação energética é de célula a célula. As 100 trilhões de células que nós temos no corpo biológico, vivas, estão ligadas ao perispírito. E para simplificar, nós vamos dizer que essas ligações formam uma espécie de cordão de ligação, que nós vamos chamar de cordão de prata. Esse cordão de prata liga o perispírito ao corpo físico e fica firmemente ligado. No entanto, em certos casos especiais, essa ligação rígida, forte, se afrouxa levemente e se torna elástica. E aí o perispírito pode se afastar um pouco do corpo físico. Em que situações isso acontece? No desmaio, em coma, numa meditação profunda, até em certos estados de alcoolismo. E no sono, que é o que nós estamos estudando hoje. A pessoa, quando sonha, ela tem esse cordão que liga o perispírito ao corpo físico, ela não fica mais frágil, ela fica mais frouxa, é diferente. A ligação é firme e se torna mais elástica. A diferença que existe é que esse
perispírito se afasta do corpo físico e o corpo físico está inconsciente, em depressão, o consciente está em depressão, por causa do sono, o perispírito se afasta e pode frequentar regiões geográficas diferentes, pode frequentar níveis geográficos diferentes, nível superior, nível inferior, até o umbral, e surpreendentemente para nós, segundo o Kardec está dizendo, pode viajar para o passado e pode também viajar para um futuro mais provável. A grande diferença está em que às vezes a gente recorda o sono e às vezes o sonho e às vezes não recorda. Essa viagem que ele fez. Essa viagem nós chamamos em espiritismo de desdobramento. Assim é comum uma pessoa dizer que teve um sonho com seu avô, que ele estava com o mesmo chapéu que usava em vida, a mesma bengala, parecia mais moço, falava, mas ele não se lembra direito o que foi dito, mas era tão real que nem parecia ser um sonho, e não era sonho mesmo, era um desdobramento. Isso acontece porque às vezes a gente lembra do que aconteceu nesse desdobramento e às vezes não. E por que isso? Olhe, vamos ver de novo. O perispírito tem uma experiência fora do corpo. Essa experiência, quando o perispírito se acopla ao corpo, ele coloca no sistema límbico. Os senhores sabem que o sistema límbico tem a secretária eletrônica do cérebro, que é o tálamo. O tálamo é uma secretária eletrônica e, como toda secretária, faz o que quer. Então, às vezes, o tálamo segura essas informações no sistema límbico. E a pessoa não vai recordar. E outras vezes ela decide, por conta própria, isso nós não sabemos como é que se processa, ela manda para o córtex cerebral, aí a pessoa lembra. Quando ela manda para o córtex cerebral, a gente lembra. Bem, resumindo então o que foi dito até agora. O sonho tem a ver com uma atividade inconsciente da pessoa, como nós vimos pelo Freud, ou com uma atividade neurológica. O desdobramento não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o afastamento do perispírito do corpo. Embora as duas coisas pareçam ser a mesma, mas não são iguais. São completamente diferentes. Mas é exatamente isso que o Kardec dizia. O desdobramento é uma situação de independência do espírito mais completa do que no sonho, porque então suas faculdades abrangem maior amplidão e passa a ter percepção que não tem no sonho. Então, sempre que o tálamo, a nossa secretária eletrônica, manda informações para o cérebro, nós vamos lembrar de tudo o que aconteceu, ou de quase tudo que aconteceu. E quando não enviar para o cérebro, deixar no sistema límbico, a pessoa não vai lembrar do sono. Dois casos muito famosos na literatura, eu sou obrigado a mencionar aqui, porque são os paradigmas desse caso, desse assunto. O padre Afonso Liquori, de Arezzo, ele se atirou num sofá, onde ficou sem se mexer ou falar, nem comer até o dia seguinte. Ao despertar, ele afirmou ter assistido ao Papa Clemente XIV, que estivera moribundo e acabara de morrer. E todas as informações que ele deu foram verdadeiras. Isso foi publicado em vários lugares, mas eu tirei isso do Grupo Espírita Paulo Estevão, no curso de Educação Mediúnica, Unidade 2. E o outro caso também, que é um caso
vamos dizer o seguinte, sintomático, é um caso que toda a literatura espírita fala, é o caso de Santo Antônio de Pádua, em uma igreja de Limoges, quando lembrou que ele estava na igreja, que ao mesmo tempo ele teria que oficiar também em outra igreja, e ele fez isso, em 2 lugares ao mesmo tempo. Bem, Ernesto Bozano, professor de Ciência e Filosofia na Universidade de Turim, escreve um livro chamado Fenômenos de Bilocação. Olha só. 4 ou 5 vezes, depoimento, 4 ou 5 vezes, estando dormindo, deitado, experimentei a incrível sensação de me sentir aparentemente separada do corpo. Senti-me então flutuando no ar, pairando acima do meu corpo, que eu olhava, perfeitamente consciente de tudo que me rodeava. O que experimentei foi um sentimento delicioso de absoluta liberdade, ainda que, da minha parte necessária, fosse certo esforço para prolongar. Após breves instantes, experimentei uma curiosa sensação, um não sei o que de indefinível, que me impediu de reentrar em mim mesmo. Então me surpreendi ao pensar, preciso voltar ao meu corpo. Tenho a convicção de haver conseguido prolongar esse período de liberdade por um esforço de vontade, mas de pouca duração. Senhores, é o seguinte, pode ocorrer, e muitos dos senhores já devem ter tido uma sensação, mesmo não ter lembrado do que aconteceu, o seguinte, o perispírito se afasta do corpo e a pessoa acorda. Mas o perispírito não se acoplou direito ao corpo. O corpo está imóvel. A pessoa tenta acordar, tenta falar e não consegue, tenta gritar e não consegue, tenta se mexer e não consegue. Parece que está morrendo. Bate um desespero, uma ansiedade muito grande nessa pessoa. Muitos casos são relatados assim. E nós temos um conselho. Num caso desses, se acontecer isso, fica calmo. Relaxa, porque o perispírito vai voltar, ele sempre volta. Não precisa se preocupar, basta esperar um pouquinho, tem que dar um tempinho para ele. Tu acordaste antes dele chegar, então espera um pouco. Não precisa ficar ansioso, mas a pessoa tem uma sensação de morte terrível. Quando eu tinha 24 anos, fui submetido a uma anestesia por causa de uma operação cirúrgica. No momento em que ia recuperar os sentidos, pareceu que eu estava livre no aposento. Senti-me perfeitamente bem, mas sem o meu corpo. Tinha a impressão de estar transformado em espírito e ter atingido por meio da dor a paz almejada. Olhava embaixo, lá estava o meu corpo inanimado no leito. Neste aposento tinham 2 irmãs e a minha sogra. Uma delas sentada ao lado, aquecia minhas mãos, e a outra de pé do outro lado me observava. Não desejava de maneira nenhuma voltar ao corpo, porém, a meu pesar, senti-me forçado a voltar a ele. Quando eu voltei, eu disse, onde é que está a senhora K? Ao que minha sogra respondeu, como é que tu pode saber que ela veio aqui? Já foi embora. Com efeito, a senhora K já não se apresentava no quarto quando eu acordei. É que eu vi que ela estava nesse lugar, e ela estava naquele lugar mesmo. Isso se chama deslocamento. Outro caso. Vi-me de súbito no meio do aposento onde acabava de adormecer. E ali pareceu-me que estive sentada por um instante. Então me levantei sem me dar conta por isso. Dirijo o meu lugar sobre mim. Estou luminosa, transparente, leve como uma pluma. Repentinamente eu percebi o meu corpo estendido, imóvel numa poltrona. Mas o que está acontecendo isso? Vão dizer que eu até estou morto. Tudo se esclareceu depois que eu acordei. E aí, quando eu acordei, eu narrei tudo o que tinha acontecido naquele aposento, mesmo estando dormindo. Na revista Light sai o seguinte, 1932, página 40.
Durante o meu desmaio, vi o meu próprio corpo estendido por terra e os 2 homens que o ergueram. Ouvi eles murmurar que eu estava morto e assisti o meu transporte para uma casa vizinha. Pouco depois chegaram 2 médicos que por todos os meios tentaram me voltar à vida e durante longas horas fiquei estendido até que eles conseguiram resultados. E aí, quando eles me reanimaram, eu contei para eles tudo o que eu tinha visto e eles ficaram estarrecidos. Era tudo verdade. O professor Leaning publicou uma obra intitulada Extracorporeal Consciousness. E ele deu alguns casos nesse livro, e um deles é esse aqui. Logo depois, adormeci bruscamente, e logo depois tive a impressão de haver abandonado o corpo. Me voltei percebendo-o curvado numa posição incômoda, e me surpreendi ao verificar que, se pudesse adormecer, como eu poderia adormecer em semelhante posição? Tive a ideia de sair e me dirigir para o corredor, passando pela porta. Mas isso, evidentemente, pela força do hábito, visto que igualmente poderia atravessar a parede, o que eu fiz depois. Eu não movia os pés, porque ir para qualquer lugar bastava desejar, o que não impedia de me ver dono das pernas, braços e resto do corpo. No corredor não havia pessoa alguma, a não ser uma senhora que encerava o assoalho. Fiquei de frente dela, mas pareceu não se dar conta de mim. Compreendi então que eu me tornava invisível. E assim ele vai descrevendo. Eu só quero explicar o seguinte: todos esses exemplos que eu dei, à exceção dos 2 primeiros, não são de revistas espíritas. São de revistas científicas, de médicos, de advogados, de psicólogos. Então, não dá para negar que o fenômeno de desprendimento, o fenômeno de desdobramento, existe. E a gente enfrenta esse desdobramento praticamente todas as noites. E cada pessoa desdobrada procura, no desdobramento, pelas informações que a gente tem, o seu público de interesse. Por exemplo, se for um religioso, o desdobramento dele, ele vai até uma igreja. Se ele for esportista, ele vai até um estádio. E assim por diante. Bem, agora, sempre fazem a mesma pergunta: como é que eu posso diferenciar o sonho do desdobramento? Porque os senhores viram agora que é totalmente diferente o sonho do desdobramento. E as duas coisas acontecem. Bem, via de regra é o seguinte, isso não é uma regra absoluta, mas via de regra é assim. Quando eu lembro do sonho, o sonho é uma colcha de retalhos. O sonho não tem início, meio e fim. O sonho mistura pessoas já mortas com pessoas vivas. O sonho mistura lugares geográficos diferentes. O sonho mistura épocas diferentes. Então é um quebra-cabeças a montagem de um sonho. Agora, o desdobramento, quando eu me lembro, não. Desdobramento tem início, meio e fim. Bem, essa é uma ideia geral. O Divaldo Franco dá a opinião dele, eu não sei se ele estava brincando ou não. Ele disse que quando é sonho, é tudo em preto e branco. E quando ele tem desdobramento, é em Technicolor. Mas a gente não sabe se ele estava brincando ou não quando falou isso. Existe para os espíritas, existe um livro chamado Sonho e Espiritismo, em que o Martins Peralva classifica os sonhos em sonhos comuns, reflexivos, interessante isso, desprendimento do corpo, que são os sonhos espíritas, e proféticos.
esse sonho que é o reflexivo, é interessante que ele diz que existem sonhos, desdobramentos, que é o seguinte: a pessoa o perispírito se desdobra do corpo físico, mas ao invés de visitar lugares geográficos, ao invés de visitar níveis espirituais diferentes, ao invés de visitar épocas diferentes, passado e futuro, ele faz uma visita ao seu inconsciente. E aí ele consegue descobrir realmente quem ele é, quais são os seus desejos escondidos, quais são suas paixões escondidas, quais são os seus recalques, suas neuroses, etc. Esse é um sonho que ele chama de reflexivo, que não deixa de ser um sonho espírita também, mas ele diferenciou esse sonho como sendo um sonho reflexivo do sonho espírita, que é um desdobramento para uma área geográfica, para um tempo diferente do nosso, ou para níveis vibracionais diferentes. Senhores, essa foi a mensagem que nós poderíamos dar nesse curto espaço de tempo sobre esse assunto tão vasto e tão amplo. E de novo eu peço desculpas aos psicólogos e psiquiatras que estão assistindo pela simplificação que nós fizemos. Vamos então elevar nosso pensamento ao alto mais uma vez, agradecendo ao plano espiritual pela extraordinária oportunidade que nós recebemos de tomar contato com essa doutrina maravilhosa espírita. Agradecemos ao plano espiritual por nos ter dado condições de apresentar essa palestra e também pedimos por último a Jesus Cristo, nosso mestre, o médico da terra, o condutor das almas, que despeje sobre cada um de nós e nossos familiares a sua luz de conforto e de consolo. E que Deus seja louvado.